Olá, eu sou Rafael Gabarra. Agora nós vamos falar então sobre o cumprimento da sentença. Por quê? Quando então se decide, não é? Os tribunais superiores, enfim, seja onde for que tenha encerrado o seu processo judicial, ficou consolidado, ficou finalizada aquela questão que nós submetemos ao judiciário através do instituto chamado coisa julgada, não é? É expedida uma certidão de trânsito em julgado no seu processo, e essa certidão nada mais é do que o documento em que se comprova a impossibilidade de alteração daquilo que ficou decidido no processo. Pois bem, transitado em julgado, onde o seu processo estará? Possivelmente em âmbito recursal. Em São Paulo, em Minas, em Belo Horizonte, enfim, aonde quer que seja o tribunal competente, né? Em Brasília. Transitado em julgado, esse processo volta para a primeira instância, pessoal. Não é assim, ganhei, vou pegar o que eu tenho direito. Infelizmente não é assim. Ele volta para a primeira instância, para a cidade onde nós iniciamos o processo, e ali então se inicia uma nova fase processual, chamada fase de cumprimento de sentença. A fase de cumprimento de sentença nada mais é do que aquele trâmite, aquele suceder de atos em que nós vamos pleitear ao juiz de primeiro grau que execute, que determine que o réu cumpra aquela obrigação a que ele foi condenado no seu processo. Então, nós iremos peticionar. Excelentíssimo juiz, solicito que seja cumprida a decisão. O que o juiz faz? Intima o réu. O réu cumpra a decisão. Ele pode vir cumprindo já a decisão, ele pode vir impugnando o nosso pedido. Não é? Por exemplo, eu peço, cumpra a decisão, quero uma aposentadoria especial desde o requerimento administrativo. Não é? Com atrasados atualizados pelo IPCAE. O réu vem e fala assim, não, esse acórdão, essa decisão não garantiu esse índice. O índice previsto na decisão é outro, ou não tem previsão. Enfim, então é possível que se impugne, que o réu faça uma impugnação ao cumprimento da sentença. Isso é possível. E aí inicia-se uma nova disputa processual. Que você tem ou não tem o direito, isso está resolvido. Mas agora inicia-se então a fase de cumprimento em que nós vamos de fato implementar o seu benefício. Na hora de implementar, o cálculo foi feito certo? O cálculo não foi feito certo? Né? A forma, incidiu o fator previdenciário? Não incidiu o fator previdenciário? Deveria ter incidido? Então, inicia-se essa fase. Depois de implantado o seu benefício previdenciário e conferido a forma como ele foi calculado, nós passaremos à liquidação do julgado da sentença. O que é? Remeta-se o processo a um profissional contábil que vai elaborar um cálculo de liquidação. Todas as parcelas que ficaram atrasadas, ou enfim, as indenizações a que foi condenado o réu, isso tudo é objeto de um cálculo feito por um profissional especializado. Esse cálculo é submetido ao Poder Judiciário, que intima o réu. Réu, o cálculo está aqui, foi apresentado. Você concorda com esse cálculo ou você vai impugnar esse cálculo? Caso você opte por impugnar, apresente o seu cálculo e as razões da diferença. Então, esse é o cumprimento da sentença. Até que no final dele, sendo homologado um cálculo definitivo, o juiz determina a expedição de um título da dívida pública, que pode ser precatório para valores acima de 60 salários mínimos em regra ou requisição de pequeno valor para valores inferiores a esses 60 salários. A depender do município ou do estado, isso pode sofrer alteração, tá bom? Requisição de pequeno valor é pago mais rápido, precatório em razão dos benefícios previdenciários serem benefícios alimentares, né? Precatórios são inscritos precatórios alimentares. Então eles têm uma agilidade no pagamento. Em regra, que é o que a lei determina, a Constituição determina, esse precatório, se ele for inscrito pelo tribunal até julho de um determinado ano, ele deve integrar a lei orçamentária anual para pagamento no ano subsequente, até dezembro do ano subsequente. É assim então que funciona a fase de cumprimento de sentença. Também, pessoal, você entende? Pode ser rápido, se eu apresento o cálculo e o INSS concorda, mas pode ser demorado. Se ele impugna, pode ter recurso novamente. Não é? É uma fase processual. Finalizado, inscreve-se o precatório e aí aguarde-se o pagamento. Tendo sido realizado o pagamento do título da dívida pública, aí sim,
fazemos uma conferência geral no processo e o processo vai para o arquivo. Você está com o seu benefício previdenciário implantado, com as diferenças que ficaram atrasadas, ou as multas, ou as indenizações a que foram condenadas as autarquias pagas, e aí esse processo vai para o arquivo. E encerramos esse nosso trabalho. Tá ok, pessoal? Falei de uma forma bem simples e didática para quê? Para que você consiga, então, compreender o que acontece durante o seu processo, compreender que isso tudo é demorado, tem o seu tempo, tá bom? E poder, com base nessas explicações, acessar o site dos tribunais com o número do seu processo que o seu advogado já lhe passou, certamente, e acompanhar, né, a fase que está o seu processo. Veja, isso tudo é a regra, pessoal. Como qualquer tipo de atividade, pode ocorrer acidentes no percurso. Um recurso diferente existe um arquivamento repentino do processo, enfim. Acidentes ocorrem em qualquer tipo de profissão, em qualquer tipo de trabalho. Isso que eu narrei é o que é a regra, tá bom? É o que ocorre em mais de 90% dos casos. Espero ter te ajudado. Acompanhe aí os nossos vídeos, curta o nosso canal. Estamos aí à disposição para tentar te ajudar a navegar nesse mar do direito previdenciário. Um grande abraço.